Você sabe o que significa a expressão Molon Lavei e qual a sua relação com os 300 de Esparta? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nós vamos falar sobre guerras médicas. Para entender melhor esse assunto e também saber o que significa Molon Lavei, fique ligado no vídeo de hoje que começa logo depois da vinheta, beleza? Valeu! As guerras médicas, também chamada de Guerra dos Persas, Guerra dos Medos ou Guerras Greco-Pérsicas, formam um movimento de expansão dos persas pela Ásia Menor, quando a partir do século VI a.C., os persas começaram a dominar as cidades gregas que estavam na Ásia Menor e tinham o objetivo de conquistar também as cidades comerciais que estavam no Mar Egeu, ou seja, os persas objetivavam conquistar tanto as cidades gregas como também dominar o comércio pelo Mar Egeu. Essas guerras foram capitaneadas inicialmente pelos reis Ciro e Cambises, mas que a partir do ano 500 a.C., o rei Dário I e seu filho Xerxes chegaram até a Grécia. É importante lembrar que os gregos, apesar de compartilharem a mesma cultura, o mesmo idioma, não contavam com um governo unificado, o que dificultava a defesa contra um inimigo estrangeiro. Nesse momento, então, de expansão do Império Persa, de fato, o império comandado por Ciro conquistou algumas cidades, algumas colônias gregas que estavam na Ásia Menor. Porém, quando chegaram até a Grécia continental ou as cidades mais próximas do Mar Egeu, encontraram uma grande resistência, especialmente de Atenas, que era uma cidade muito rica e muito próspera e que, consequentemente, contava com uma defesa mais bem articulada. A partir de 490 a.C., o rei persa Dario I passa a conquistar algumas cidades lá da Grécia continental. Nesse momento, e com um grande exército formado por aproximadamente 50 mil soldados, Dario I planeja conquistar Atenas. É evidente que um número muito grande de soldados causaria um dano considerável a Atenas. Porém, a questão geográfica foi decisiva para o desenvolvimento dessa guerra. A resistência ateniense, capitaneada pelo general Milcíades, vai promover um amplo ataque aos persas em uma região próxima da planície de Maratona. E é nesse momento que os persas serão surpreendidos por duas vezes, o que leva à vitória dos atenienses. Isso é importante porque eleva o moral de Atenas diante desse conflito e faz com que Atenas passe a se reforçar ainda mais nesse contexto, promovendo um aumento significativo de sua força naval, se antecipando a uma nova investida persa contra o seu território. Importante lembrar que a partir dessa batalha da planície de Maratona, surge então a corrida de fundo chamada de Maratona, justamente porque um mensageiro ateniense foi correndo até a cidade de Atenas para informar, não é, sobre a vitória dos gregos diante do Império Persa. E nesse contexto surge então a prova de atletismo das Olimpíadas chamada de maratona. Mas também relativo a esse período, a história entende que a partir das conquistas de Dário e dessa derrota é traçado o primeiro período de guerras greco-pérsicas, que é chamado de período de Dário. Também como consequência dessa primeira batalha, surge então o que a historiografia chama de Liga de Delos ou Confederação de Delos. O que é a Liga de Delos? É justamente a união de todas as cidades-estados gregas que contavam com governos autônomos em torno de um objetivo comum, ou seja, elas se articulariam para que todas pudessem se defender e promover uma resistência muito maior contra qualquer ataque estrangeiro. E nesse momento, após as primeiras vitórias contra os persas, é Atenas que vai ser a cidade-estado que liderará esse processo visando as defesas da Grécia contra os ataques inimigos. Após a morte de Dário I, assume como rei persa seu filho Xerxes, e é nesse momento que tem-se início então o segundo período de guerras greco-pérsicas, que é chamado também de período de Xerxes. É a partir desse momento que em 480 a.C. que ocorrem os ataques voltados à cidade de Esparta, uma cidade que tradicionalmente tinha grandes guerreiros,
mas que nesse momento do conflito contava com uma força muito inferior ao exército persa, que naquele momento também contava com o apoio dos cartagineses. Mais uma vez os gregos vão contar com a questão geográfica a seu favor e vão promover uma das batalhas que é mais conhecida pela estratégia de guerra, ou seja, vão, mesmo contando com um número muito menor, vencer os persas em um contexto que até hoje é lembrado como uma grande estratégia de guerra. O conflito em questão é a Batalha de Termópilas, onde os gregos contavam com uma força de aproximadamente 7.000 homens contra cerca de mais de 200.000 homens dos persas. Essa batalha se tornou conhecida pois o rei Leônidas I, após contar com uma traição de um pastor local, decide abrir mão de parte de seu exército e passa a contar com apenas 300 homens, 300 guerreiros espartanos de sua guarda pessoal para defender o desfiladeiro de Termópilas. Interessante é que os persas, para chegarem até o exército de 300 homens do rei Leônidas, eles deveriam passar por um desfiladeiro numa situação muito incomum, né, onde um pequeno número de soldados poderia passar. E o rei Leônidas promove então uma resistência extremamente eficiente, onde o pequeno número de soldados persas precisa passar por esse espaço, mas a resistência espartana consegue, em 3 dias de conflito, aniquilar com mais de 20.000 soldados inimigos, o que é um feito considerável, tendo em vista a desvantagem numérica dos espartanos. Nessa situação, o rei Xerxes, então, entende que ele deveria promover um ataque ainda maior, e nessa situação, ele afirmou que o seu ataque seria tão grande e tão numeroso que o número de flechas lançadas durante as batalhas seria tão grande que as flechas iriam obscurecer a luz do sol, ou seja, ia ser um volume tão grande de um ataque tão numeroso que até a luz do sol iria sumir. Já o rei Leônidas disse o seguinte: então, que seja feito o ataque, mas nós combateremos nas sombras. Outra passagem interessante é quando o rei Xerxes, sendo impossibilitado de promover esse ataque, devido à estratégia adotada pelos espartanos, exige a deposição das armas gregas, ou seja, ele força uma desistência dos gregos e a consequente vitória dos persas. Porém, o rei Leônidas profere a célebre expressão Molon Lavei. E o que quer dizer esse Molon Lavei? Mais ou menos uma tradução muito próxima seria: se você quer, então venha pegá-las, em um ato de resistência, de força e de bravura do exército espartano diante do inimigo. Porém, diante de um ataque poderosíssimo, o rei Leônidas, junto com os 300 de Esparta, irão sucumbir. O rei Leônidas morre em conflito em 480 a.C., porém, essa é uma derrota que é considerada uma vitória, já que a resistência espartana promove muitas baixas no exército persa e é tempo suficiente para que os moradores de Atenas possam esvaziar a cidade no momento em que os persas chegam até Atenas, e sem encontrar ninguém, não há conflito. É lógico, há um dano causado nas estruturas de Atenas, de fato, porém, os atenienses, sabendo da vitória espartana, da resistência espartana e o dano causado ao Império Persa, conseguem depois se organizar e se defender de um novo ataque persa. Nesse momento, os gregos ainda estavam em desvantagem numérica diante dos persas. Era aproximadamente 3 combatentes persas para cada combatente grego. A resistência grega, promovida então pelos atenienses, conseguiu mais uma vez vencer os persas utilizando a inteligência bélica, já que, após ter se fortalecido e ter aumentado a sua frota marítima, os gregos conseguiram atrair os persas para o canal de Salamina e vencer esse poderoso exército da antiguidade em outras 3 batalhas: as batalhas de Salamina, Plateia e Micala. Isso foi importante, já que impediu o avanço persa pela Grécia continental. E muito mais do que isso, após as vitórias gregas, os persas também foram derrotados na Ásia Menor, o que fez com que os gregos reconquistassem suas colônias na Ásia. Isso foi materializado através da assinatura do Tratado de Susa, em 448 a.C., o que deu início à chamada Paz de Calhas. E é importante lembrar que essa vitória grega, capitaneada pelos atenienses, fez com que a supremacia ateniense se tornasse cada vez mais evidente
e mais forte nesse período, o que desagradou de certa forma num período posterior às outras cidades e estados e gerou uma nova guerra, que é a Guerra do Peloponeso. Mas esse vai ser assunto de outro momento do conceito. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um assunto muito interessante que já gerou inúmeros filmes, séries, enfim. É um assunto muito rico e que promove a nossa imaginação, já que a Grécia era pontilhada ou recheada de mitologia, e esse é mais um episódio que faz com que tenhamos essa visão fantástica do mundo grego. Se você gostou, compartilha com um amigo, com um professor, com um colega, deixa um comentário, mas o mais importante é você entender esse contexto e conseguir articular novas questões relativas a esse período da história e também entender a transformação de eventos históricos em cinema, peças musicais, peças visuais, enfim. Tudo isso é muito importante e faz com que a história se torne cada vez mais presente em nosso dia a dia. Então, é isso aí, beleza? Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima semana em um novo Momento do Conceito. Beleza? Valeu!